Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma das nossas aulas de língua portuguesa. Só que hoje nós encerraremos a unidade 2, tá? E em breve daremos início ao estudo da unidade 3. Então, hoje nós vamos apenas rever algumas coisas que nós já estudamos no decorrer da unidade, tá bom? E uma coisa que a prof fala sempre nos vídeos para vocês. Coisas que têm textos, interpretações textuais, são respostas pessoais. Não tem como o aluno falar, prof, eu não entendi essa parte, né? Porque se ele não compreendeu, é porque ele não fez a leitura do texto. Porque quando é alguma coisa de interpretação, a resposta estará no texto. E não precisa ser exatamente aquilo que está no texto. Por quê? Porque é uma interpretação minha, é uma interpretação pessoal. Ou seja, a professora tem que considerar a sua visão sobre o que você leu no texto. Então, essas questões assim, o que Caco fez na rua? Aí o texto está falando, Caco estava soltando pipa. Não tem como pegar e falar para a professora assim, prof, não estou entendendo essa. Não tem como. Porque se a prof falar, o que Caco estava fazendo? Caco estava soltando pipa. A prof está dando a resposta para vocês. E a prof está o quê? Anulando uma possibilidade de vocês lerem e entender. Então, nem tudo vai ser tão fácil assim, entendeu? Vocês têm que procurar nos textos. Agora, coisas de gramática, de tongo, tritongo, hiatos, daí sempre a prof está ajudando. Porque é uma coisa de gramática e às vezes realmente dá dificuldade. Então, o que a prof quer falar é isso. As interpretações textuais, vocês têm que fazer a partir da visão de vocês, da interpretação de vocês, ok? Então, vamos lá para a nossa apostila na página 75, tá bom? Nós vamos agora fazer o compartilhamento de página, tá? Nós vamos para a página 75 da nossa apostila. O que a prof está querendo dizer não é assim, a prof não vai mais ajudar. A prof vai ajudar. Mas acontece que interpretação textual, a interpretação é de vocês, é pessoal, que nem aqui. Eu tenho uma interpretação textual. Vamos lá para a página 75. Eu tenho aqui duas tirinhas. É uma charge, né? Tenho duas tirinhas a seguir, ó. Eu tenho que ler a tirinha inteira, entendeu? Eu tenho que ler ela inteira. Olha aqui, em cima está escrito assim, há 15 anos. E na outra está escrito assim, hoje, tá bom? Tem uma que está escrito há 15 anos e na outra está escrito hoje. Então já é um primeiro dado, né? Aí tem, nossa, um e-mail para mim, o menininho, né, exclama, ficou feliz. É um e-mail para mim? E na de hoje, na segunda, tá escrito assim: nossa, tem uma carta para mim. Olha, são duas informações curtíssimas e básicas que, se eu não ler e não compreender que em um quadrinho o menino recebe um e-mail, uma carta eletrônica, e no outro ele recebe uma carta, eu não vou conseguir responder. Então vamos prestar atenção. O texto apresenta as impressões da personagem em tempos diferentes. Ou seja, em um foi há 15 anos e no outro é hoje em dia. Então, o que acontece? Qual era a novidade que deixava o jovem feliz há 15 anos? Por que ele ficou feliz? Ele recebeu o quê? Se eu falar muito, eu dou a resposta, entendeu? Por isso, vocês têm que fazer leitura. É muito fácil, simples, é só se concentrar. Letra B. E nos dias de hoje? O que é novidade para ele? E hoje? O que ele recebeu? O que ficou de novidade para ele? Né? Então, a gente vai lendo e respondendo. Aí, para você, essa é para você, meu querido aluno, letra C. E para você, o que lhe deixaria mais feliz? Receber uma carta ou um e-mail? Por quê? Gente, aqui já está dando a resposta da A e a B. Ele recebeu uma carta e no outro ele recebeu um e-mail. Tá? Então, tem coisas assim que é questão de um clique para a gente começar a entender. Então, nós temos que parar com essa preguiça de realizar a leitura. Nós precisamos ler, tá?
E para você, o que lhe deixaria mais feliz? Receber uma carta ou um e-mail? Por quê? O que vocês gostariam de receber hoje? Uma carta ou um e-mail? Lá para a página 76. A partir do cartoon, o que é cartoon? Cartoon é esses dois desenhos aqui, tá? A partir do cartoon, podemos afirmar que. Então, é a partir daquele desenho lá. Eu vou ter que responder isso daqui. Eu só vou ter uma alternativa correta. Não serão duas, será só uma. Só um quadradinho daqui estará certo. A número 3. Considere as falas a seguir. Prestem atenção na palavra que está em destaque, que ela está em negrito. É a palavra nossa, tá? Considere as falas a seguir. Nossa, tem um e-mail para mim. Nossa, tem uma carta para mim. Certo? O que a palavra nossa expressa? Está expressando o quê? Uma dor? Uma pergunta? Ou um espanto? Nossa! Tá na cara, né, gente? Aqui, ao pronunciar as letras SS da palavrinha nossa, ela tem o som de quê? Ela emite um som apenas ou dois sons apenas? Né? A letra C. As letras SS formam um dígrafo ou um encontro vocálico? Aí eu vou ter que recorrer lá atrás na apostila, né? E vou pesquisar o que é um dígrafo, que está na página 68. Aí eu vou lá ver se SS é um encontro vocálico ou se SS é um dígrafo. Então eu tenho que pesquisar. Olha aqui na lista de dígrafos. Então eu já vi a resposta. SS é um dígrafo, então eu vou marcar a opção que está me perguntando, ok? Então vamos seguir. Ó, letra C está perguntando se é um dígrafo ou um encontro vocálico. Letra D. Como ficam as letras SS na separação silábica dessa palavra? Todo mundo já está cansado de saber que quando tem duas letras iguais, uma fica para cada lado, né, gente? Por favor. As letras SS aparecem depois de uma vogal ou de uma consoante? Está perguntando se aparece depois ou antes. Então, eu vou observar a palavra para responder. Tá? Complete as palavras a seguir com S ou SS. Ai, professora, mas eu não sei. Realmente não é fácil decorar tudo, porque a nossa língua portuguesa não é fácil, tem muitas palavras. Só que nós temos regras. Para realizar essas atividades de ortografia, nós temos regras. Então, aonde que eu vou encontrar essas regrinhas? Eu vou encontrar aqui, ó, regras da língua. Quando eu uso um S no início das palavras. E o SS, quando eu uso com som de S. Ó, passeio, tem som de S. Eu uso entre o quem? Entre as vogais, ó. Tá? E com som de Z, entre vogais também. Por exemplo, casa. Tem som de Z. Passeio. Tem som de S. Tá? Então, eu vou pesquisar para eu poder responder. E se eu não souber, não conseguir, eu recorro ao dicionário, tá? Então, complete as palavras a seguir com S ou SS, ó. Confissão, né? Ganso, recompensa. Aí, assim por diante. Classe, ansiedade, vassoura. Então, é com SS ou um S, tá? Que estratégia você usou para saber se era com um S ou com dois S? Vocês podem colocar que pesquisaram, que foram ao dicionário, que observaram se estava entre vogais. Então, essa é a resposta. A estratégia é como que vocês fizeram a atividade, tá? Aqui no número 6 nós temos outro texto. Então, a partir desse texto lido, vocês irão responder a letra A. Do que conta a história, o que o texto fala? Se vocês não lerem, vocês não vão conseguir responder, tá? Aí tá perguntando,
O texto evidencia, ou seja, o texto mostra um aspecto da tecnologia que tem cada vez mais se tornado presente na vida das pessoas. Qual é? Então, eu vou ler qual é essa evidência. O que o texto está falando da tecnologia que tem na vida das pessoas? Tá? A número 7. Observe as palavras retiradas do texto. Decisivo, grossas, responsável e sofrido. Por que na palavra decisivo, a letra S tem o som de Z? Por quê? Porque eu vou aqui e vou responder. Porque ela está entre o quê, gente? Hein? Eu vou pesquisar aqui. Ela está entre vogais. Então, essa será a resposta. Olha aqui, outra, isso, porque ela tem o som de Z. Essa é a letra A. Aí nós vamos para a página 79, certo? Na letra B, que está perguntando assim. Na palavra grossas, para manter o som de S entre vogais, o que foi feito? Palavra grossas. Para manter o som de S entre vogais, o que foi feito? O que foi feito? Foi usado um S, dois S, o que aconteceu? Tá? Em responsável. Qual é o som da letra S? Olha aqui, responsável. No meio da palavra, depois da consoante N. Qual é o som da letrinha S? Ó? Responsável. Ela tem o som de S ou Z? Eu falo responsável ou responsável? Tá na cara a resposta, né? A palavra sofrido. A palavra S tem o som de quê? De Z ou de S? Eu falo sofrido ou sofrido, tá? Então, aqui vocês podem fazer a leitura das regras da língua mais uma vez. Quando eu uso um S com o som de S. Quando eu uso SS com o som de S. E quando eu uso S com o som de Z. Prestem atenção nas cores, tá? Essas páginas aqui nós não iremos fazer, tá bom? E aqui na página 82, eu vou fazer a leitura deste e-mail curtinho, tá? E eu vou analisar bastante de quem está mandando, para quem vai este e-mail e o assunto, tá bom? E aqui eu vou responder essa tabela de acordo com este e-mail aqui. Aí não adianta perguntar, prof, mas eu não entendi. Não entendeu porque não fez a leitura do e-mail, tá? Porque prestem atenção, olha junto com a prof aqui. Complete a tabela a seguir com as informações do e-mail. Se eu não li o e-mail, eu não vou conseguir responder. Então, nós vamos ler. Olha o remetente. O remetente é quem manda. É o usuário, tá? Quem que está mandando aqui, ó? Quem que é? Eu só vou até aqui, ó. Happiness. Eu só vou nesta palavra, tá? Ele é o usuário, é o remetente, quem está mandando. E aqui, ó, o provedor. O provedor é sempre pós-e-mail, perdão. Sempre após o arroba vai ser o provedor, tá? New Life. Esse é o provedor. Ok? Destinatário, para onde vai este e-mail? Para quem que vai este e-mail? Bruno.portugal. Está indo para Bruno.portugal. Então, eu vou colocar aqui, destinatário, Bruno.portugal. Destinatário é a mesma coisa que nome de usuário. E o provedor? O provedor é sempre pós o arroba. Olha o arrobinha aqui. E o provedor do Bruno é new, tá? Então, vai ser isso daí. Ó, a prof já deu a resposta. E aqui nós vamos marcar apenas uma alternativa, só uma. Eu vejo que tem muitas crianças que marcam várias alternativas, né? Então, aqui é uma alternativa, certo?
Nós vamos ler lá, considerando o e-mail de Inês, assinar as alternativas falsas, respeitando o gênero textual. Qual que é o gênero textual? E-mail. Nós estamos trabalhando e-mail, tá bom? Nós vamos marcar a falsa, só a falsa. Circule no texto do e-mail de Inês as informações pedidas, segundo a legenda a seguir. Azul. Está pedindo, na azul, qual parte do texto do e-mail indica que Inês, para quem Inês escreveu? Vamos lá ver? Vou pegar o meu lápis de cor azul, tá? E vou pintar a parte que indica para quem Inês escreveu. Já tá na cara, ó. Eu vou pintar essa frase aqui, tá? Bruno, querido. Então, ela está falando com quem? Para Bruno. Se ela já chamou o nome do menino, Bruno, querido. Então, eu vou pintar de azul aqui, ó. Bruno, querido. Certo? Aí, depois, vamos ver lá na verde. A mensagem, o que Inês tinha para comunicar a seu amigo Bruno. Vou pegar o meu lápis de cor verde e vou localizar aqui no e-mail o que Inês queria falar com o Bruno. O que ela queria falar? Nós vamos procurar, ó, aqui. Tá? E vamos pintar de verde. E assim sucessivamente. O pink, a saudação. O que é dito para cumprimentar o destinatário? O que ela fala para dar oi para ele? O que ela fala para ele? Né? Então, nós vamos achar aqui, ó. Ah, ela pergunta, ela faz uma pergunta, ó. Para cumprimentar ele, ó. Aqui, ela está perguntando, tudo bem? Né? É uma saudação. Então, nós vamos pintar aí de que cor? De pink. E a despedida de lilás? Vou pegar o lápis de cor lilás. O que é dito para despedir do destinatário? O que ela diz? O que a Inês diz? Ó. Para se despedir. Olha lá, ó. Beijo grande. Até breve, ela fala, né? Então, é isso aí. Então, a gente tem que prestar atenção na leitura para a gente conseguir retirar essas respostas. Certo? E aí vem que cor? O alaranjado. A assinatura. Onde Inês registrou o nome dela? Eu vou pegar o lápis de cor laranja e vou pintar. Olha aqui, onde Inês assinou o nome. E ela deu uma carinha feliz para ele no e-mail, ok? Então, nós temos que prestar muita atenção, porque tem crianças aí que estão sem fazer porque não prestam atenção, porque não é tão difícil, não. Tá? Então, aqui, essa atividade, vocês podem estar escrevendo um e-mail. Aí vocês vão colocar um arroba para vocês. Por exemplo, lauraprofessora@hotmail.com. Para quem? Eu vou mandar meu e-mail para Raine. Raine.aluna@gmail.com. Qual é o assunto? Atividades, um exemplo, tá bom? E aí eu vou escrever para Raine, né? Olá, Raine, estou muito feliz com suas atividades. Primeiro, mas eu tenho que fazer uma saudação. Olá, Raine, tudo bem? Como você está? Estou muito feliz em receber as suas atividades. Noto que você tem se esforçado muito, né? Tem colocado a mamãe para ajudar. E aí eu vou falando, tá? Não precisa ser longo. Mas lembre-se, começo de texto, nome próprio, nome de pessoa, cidade, com letra maiúscula, ok? Aqui nós estamos entrando na reta final do material da unidade 2. O que eu aprendi? Então, nessas páginas aqui, tem tudo que vocês fizeram, certo? Nós estudamos sobre informáticas e grandes transformações, porque antes era carta, hoje a gente já usa o e-mail. Nós aprendemos o que é encontro consonantal, tá? Olha aqui, por exemplo, transporte são encontro de consoantes e eles podem serem pronunciados juntos ou separados. Ou seja, pode estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, né? Nós encontramos também o que nessa unidade 2? O que nós estudamos? Nós estudamos o que? Encontro vocálico. Quando eu falo vocálico, já vem de vogal. Então, eu já sei que são encontro de vogais.
eles podem estar na mesma sílaba, serem pronunciados juntos ou em sílabas separadas, né? E aqui eu tenho os exemplos, que ele é hiato, ditongo e tritongo. O que vai ser o hiato? O hiato são quando as vogais se separam. Ditongo, família, eles não se separam, é a junção de dois, ditongo. Tritongo, são três, já está falando tri, e eles também não se separam. Uruguai, Paraguai, tá bom? Então, aqui também já vai falar para vocês, bem resumidinho nesse balão aqui, sobre o gênero textual e meio. Qual foi o nosso primeiro gênero textual que nós estudamos? Foi fábulas, né? E aqui agora nós estamos estudando o quê? E-mail, tá bom? E aqui nesse balãozinho traz o que é dígrafo. Falha, folha. Então, lá naquelas regrinhas tem o que é dígrafo. E aí nós vamos ler essa tirinha aqui, tá? E responder. Tá bom? Nós vamos fazer a leitura dessa tirinha. E está perguntando, né? Qual o alerta dessa tirinha? O que essa tirinha tem que ela quer nos mostrar? Tá? Que informações equivocadas, ou seja, que informações erradas Samuel encontrou em sua pesquisa? O que foi? Foi sobre o Saci e sobre o Monteiro Lobato, não foi? Então, ó, já dei uma dica. Leia a tirinha novamente com atenção. Copie as palavras com encontro vocálicos, ou seja, encontro de vogais. Olha aqui, que, né? Foi, ó, Samuel. Então, tenho vários encontros vocálicos, são encontros de vogais, tá? Separe as palavras que você copiou conforme seus encontros vocálicos nas tabelas a seguir. Aqui eu vou tirar todos os encontros vocálicos dessas tirinhas aqui, certo? Ou seja, as vogais vão estar juntas ou separadas. Aqui eu vou colocar todas as palavras que tenham encontros vocálicos. Só que aqui eu vou separá-las certinho. Ditongos são quando as vogais ficam juntas. Hiatos, né, são quando elas se separam, tipo saúde. E tritongo, quando tem três vogais, tipo Paraguai, tá? Então, aqui eu vou separar. Copie da tirinha as palavras que possuem encontros consonantais. O que são encontros consonantais? São encontros de consoantes, tá? Na tirinha, quais palavras apresentam encontro consonantal inseparável? Ou seja, aqueles encontros consonantais que não se separam. Observe as palavras a seguir. Pesquisa, sucesso, ovelha, disse e tivesse. Nessas palavras ocorre o quê? Dígrafo, tritongo ou hiato? Tritongo não é, porque tritongo são três vogais, ó. Aqui as palavras em negrita nem vogais são consoantes. Hiato não é, porque hiato são quando as vogais se separam, tipo saúde. Então essas duas não é. Então vai ser o quê? Tararã, né? Nas palavras pesquisa, sucesso e disse, o som da letra S é o mesmo? Vamos ver. Pesquisa. Tem o som de Z. Sucesso. Tem o som de S. Disse. Então, os sons não são o mesmo. Por quê? Porque em pesquisa, o S tem o som de Z. Ó, pesquisa. Então, a resposta já é, né? Não, ele não possui o mesmo som, né? Observe as bandeiras e os nomes dos países a seguir. Circule e classifique o encontro vocálico do nome de cada país como ditongo, tritongo e hiato. Gente, ditongo, o encontro de duas vogais pronunciadas juntas, ou seja, elas não se separam. Tritongo, são três vogais, tá? E elas não se separam. Hiato se separa. Então, aqui eu vou ter que separar a sílaba. Paraguai, tá? Já é um tritongo. Noru, Ega, Suécia, ó. Etiópia, Japão, Uruguai, Bolívia. Então, eu vou separar e descobrir. Marque com X as palavras em que há dígrafo.
Quais são os dígrafos, gente? Vamos lá recorrer à página aonde tem a tabelinha dos dígrafos, né? É na página 68. Eu vou lá para a página 68 e vou ver quais são dígrafos. SC é dígrafo, passarinho, SS é dígrafo, cachoeira é dígrafo, SC é dígrafo, tá? QU é dígrafo, RR. Então, vocês vão pesquisar, tá bom? Agora, copie apenas as palavras com dígrafos separáveis. Ou seja, aqueles dígrafos que vão se separar. E por hoje é só, tá bom? Fiquem com Deus e mãos à obra.